Vamos continuar com esse tema, que é o tema hoje que está dominando o Hora H, porque é a notícia mais importante do dia e como vocês estão vendo aqui em toda a cobertura que a gente está trazendo aqui, as repercussões todas e todos os braços aí, até onde alcança essa medida. E nós vamos receber aqui mais uma vez o nosso colunista do CNN Money, o José Pimenta, que é também um olhar brasileiro lá em Washington, atuou na defesa dos setores que a gente acabou de tratar aqui, está em Washington ainda. José Pimenta, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos escutam e nos veem. Tá, a gente tratou bastante aqui, nós demos muita ênfase com o receio dos empresários, dos negociadores, e aí você traduz aqui para a gente o que você sente por aí, com a dose da retaliação. Não sei se você me ouviu agora há pouco, hoje ouvi uma frase que me marcou de um grande empresário, que inclusive tem uma boa relação com o governo brasileiro, de dizer, olha, nós estamos reféns da eleição, porque essa disputa já virou palco para discurso eleitoral. O que você está sentindo daí? Qual é o caminho? Onde é que os empresários ainda enxergam alguma possibilidade de negociação com os Estados Unidos? Acho que 2 pontos são fundamentais aqui para a gente tentar entender os próximos passos. Primeiro ponto é que no âmbito da própria 301, da própria investigação, você tem formas ainda, né, de tentar uma interlocução, olhar para o seu produto e mostrar a essencialidade daquele produto. A própria 301, seção 301, permite isso ainda, a despeito da conclusão, ou seja, há formas de se fazer isso, de pedir a inclusão do produto, e aí eu estou tratando especificamente do caso do setor privado, que pode, né, continuar tendo protagonismo nesse tipo de atuação. Né? O próprio instrumento permite isso. Acho que esse é um ponto importante para a gente tratar aqui. Ou seja, estar em loco, estar em Washington, né, olhando para o seu produto, articulando e engajando com setores, tanto público quanto privado dos Estados Unidos, suas contrapartes, entre outros, é fundamental para quem ainda vê o mercado norte-americano como essencial para o seu produto. Ponto. Isso é tecnicamente falando. Vamos para outra questão que você me perguntou. Reciprocidade. É um remédio comercial. Hoje, né, diferentemente de quando a gente, né, estudava comércio internacional, né, Thaís? Você que gosta muito, estuda o tema há muito tempo, assim como eu, 10, 15 anos atrás, você tinha regras bem definidas, você tinha uma OMC que, querendo ou não, funcionava de uma maneira um pouco mais perene do que hoje. E hoje, com essas medidas comerciais e novas práticas de política comercial que a gente tem hoje no mundo, esses remédios são cada vez mais utilizados. Retaliação, negociações, tit for tat, medidas de reciprocidade. E aí, no caso do Brasil, é mais um remédio. Pode ser utilizado? Pode. Há de ser utilizado com parcimônia e com muita análise? Sim. Porque se for utilizado, né, de uma maneira... E demora para ser utilizado, tá? Você tem um processo longo, você tem consultas públicas. Acho que é importante levar isso para o nosso telespectador. Não é que amanhã vai ter uma retaliação do Brasil, não. Você tem uma investigação também, praticamente, vamos colocar desse formato, né, a ser conduzida internamente, que tipo de remédio vai ser utilizado e a dosagem dele. Mas se for assim, tem que se prestar muita atenção, porque isso pode trazer problemas para quem importa insumos e para empresas que aqui investem, que são os Estados Unidos, enfim, que tem uma transação intrafirma e interfirma muito forte, Thaís. José, você tem uma relação com o comércio externo brasileiro já há muitos anos, inclusive com forte atuação aí em Washington, e você teve uma participação ativa nessa negociação desde que saiu o primeiro tarifaço, desde lá 2 de abril. Você está em cima dessa história. Eu ouço de muitos empresários também, que até aqueles que reconhecem no exagero, na politização, na ideologização do discurso americano, mas uma leitura de que o governo brasileiro resolveu tomar mais proveito político e eleitoral do que efetivamente sentar à mesa para negociar. O governo brasileiro tenta se defender, conta as reuniões que participou e tudo mais. Ainda assim, mesmo entre aqueles mais moderados que estão querendo escapar da discussão política, sentiram falta da presença do governo brasileiro. Qual a sua medida? Tanto na primeira quanto na segunda audiência, Thaís, o governo brasileiro enviou observadores, né, da embaixada para observar, para olhar o que estava acontecendo. E o que a gente também apurou com algumas pessoas aqui no setor produtivo, brasileiro também,
é que, obviamente, que se você tivesse ali algum tipo de defesa, não seria de todo mal, não viria a atrapalhar, de fato. Não é uma defesa mais técnica do governo ali, não seria algo que subtrairia, mas poderia sim ajudar a somar. Acho que esse é um ponto que ficou latente ali nas conversas que a gente teve com diversas contrapartes do setor produtivo. Acho que isso ficou claro ali, a maneira que o governo brasileiro atuou, especificamente em relação à audiência pública, embora tenha enviado manifestação e tudo mais, mas, claro, estar ali e falar sempre é um plus, né? Esse é um ponto. Isso não tira, obviamente, né, o protagonismo do setor produtivo que ali esteve. Eu acho que esse é um ponto importante, porque mesmo a gente falando de governo, o setor produtivo é que conhece de fato, né, as entranhas, conhece de fato tudo aquilo que envolve o setor e como o setor vai ser, ou os setores, né, vão ser, de alguma forma, penalizados também em solo americano por conta de um aumento tarifário. Então, acho que sim, o governo brasileiro se defende e diz que, né, obviamente, fez suas reuniões bilaterais no âmbito da diplomacia oficial. Esse é um ponto importante, mas quando a gente vai para o lado técnico da coisa, obviamente que a defesa tinha que ficar a cargo e foi muito bem feita pelo setor produtivo. Esse é um ponto importante salientar. Na primeira audiência pública, que tinha um tom mais amplo, isso, para a segunda, teve uma mudança retumbante. A segunda audiência pública foi uma audiência pública muito técnica. E o setor produtivo, os setores que ali estavam representando a economia brasileira, participaram de uma maneira muito enfática. E aí um ponto importante, vários deles, né, tiveram um apoio, né, específico ali também das suas contrapartes do próprio setor produtivo norte-americano. Tá? Inclusive não só associações de produção, mas também de consumo, enfim, de grandes marcas e por aí vai. Então, acho que, tentando responder aqui para colocar de uma maneira bem objetiva, o setor produtivo fez uma grande participação, agora é olhar para o porvir, né? E o governo brasileiro a entender como vai conduzir as negociações bilaterais daqui para frente. Acho que esse é o ponto mais importante, olhar não o que passou, mas daqui para frente, como o governo vai adotar o tom na relação bilateral com os Estados Unidos, Thaís. Essa é a grande dúvida. José Pimenta, consultor da BMJ, sócio da BMJ Consultoria e também nosso colunista aqui no CNN Money. Obrigada, boa noite para você aí em Washington. Boa noite, muito obrigado, Thaís.